Então, meus irmãos, muito boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, a galera que está chegando aí. Minha esposa comentou que é intercessão de peso aqui atrás, né? Aqui estão os nossos santos de devoção. Inclusive, a imagem de São Francisco de Assis está aqui, ó. Pequenininho, humilde, mas um grande homem. Vocês não se espantem, não, porque assim, eu escrevi como um bom professor, né? Eu escrevi algumas coisas, escrevi um pouquinho aqui, acho que umas 4 folhas deu, se eu não me engano. Então a gente tem bastante coisa para falar, vocês não se incomodem se eu desviar o olhar aqui para poder ler um pouquinho o que eu escrevi no caderno. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, ou quiserem perguntar qualquer coisa, interromper durante a live, se o áudio ficar ruim, ou qualquer coisa que vocês quiserem também falar durante a live, podem ficar à vontade para interromper, para perguntar, para falar, tá bom? Então, algumas coisas, cara, pouca coisa. Eu queria começar, antes de tudo, com a palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 9 e 10. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 9 e 10. Enquanto alguns irmãos estão aí também pegando a Sagrada Escritura, pegando a sua Bíblia, vai clicando aqui, ó, em algum desse canto aqui tem uma setinha, né? Então você clica nesse aviãozinho de papel, uma setinha, não sei bem o que é. Clica aí e manda para a primeira pessoa que tiver na sua lista, tá? E convida essa pessoa também para participar dessa live com a gente. Beleza? Mateus, capítulo 10, versículo 9 e 10. E vai clicando no coraçãozinho também que tem aqui no canto. Vai clicando que aí o Instagram vai distribuir também a nossa live para mais pessoas. Beleza? Então, se você já achou aí, você pode ler comigo. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você não está com Bíblia aí por perto, ou se está com alguma dificuldade, preste atenção na leitura, guarda para você poder ler depois também. A palavra vai dizer assim, versículo 9: Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra, que está em Mateus capítulo 10, foi a palavra que praticamente despertou em São Francisco de Assis para que ele pudesse fundar a ordem dos frades menores, né, que foi a primeira ordem fundada por São Francisco depois de sua conversão. Então a gente vai falar um pouco da sua conversão, né, de como era a sua vida, de como ele se converteu, de como ele se encontrou com a Virgem Maria, qual é a história de São Francisco com a Virgem Maria, e depois um pouco do final da sua vida. Eu vou tentar acelerar, porque o conteúdo é bem extenso e o nosso tempo é curto, né? Eu escrevi bastante coisa, e se tiver muito pesado, muito denso, muito complicado, vocês me avisem também, que eu vou aos poucos também tentando melhorar aquilo que está sendo dito. Mas infelizmente ou felizmente eu tive que escrever, né, passo a passo, porque não dá para confiar na cabeça, apesar de ter aí os meus 30 anos, no auge dos meus 30 anos, né, a cabeça não funciona muito bem, não dá para gravar muita coisa não. Ainda mais quando se trata de um santo tão importante, com tanta coisa que aconteceu, né, na sua vida. Então eu preferi escrever. Então olha só, São Francisco nasceu no dia 5 de julho de 1182, no ano de 1182, ali na Idade Média, né? Ele era filho... O São Francisco era filho de pais comerciantes, eles vendiam tecido, produziam e vendiam tecido. Então, naquela época, os pais de São Francisco, a família dele poderia se considerar uma família de classe média alta. Hoje, o que a gente poderia chamar talvez de playboy, né?
São Francisco não era de família muito rica, né? Mas para aquela época, para aquilo que eles tinham, era considerado uma família de classe média alta. Então São Francisco era um homem que foi criado desde a sua infância sem ter a criação cristã. Ele era criado, podemos trazer para a nossa realidade, né, na mundanidade, né, de forma muito depravada, desde muito cedo. Os seus pais, principalmente o seu pai, né, ensinava palavrões, ensinava pornografias. Então São Francisco cresceu naquele contexto, né, daquela época, numa vida muito depravada. E ele passou ali a sua juventude, a sua infância e juventude nesse contexto. E ele queria ser um homem conhecido, ele tinha esse anseio de ser uma pessoa conhecida, né? Claro que naquela época não existia roupas de marca, não existia carros caros, não existia utensílios de relógio, essas coisas que hoje a gente vê por aí. Mas naquela época São Francisco, como a gente fala ali da Idade Média, século XII, ele tinha condições de comprar armaduras, tanto que mais para frente a gente vai ver que ele participa de uma guerra na sua cidade, né? Ele poderia ter belas armaduras, ele poderia ter um bom cavalo, poderia ter lugares, poderia frequentar lugares que muitas outras pessoas não poderiam frequentar, poderiam beber bebidas caras, comer comida cara. Então ele tinha uma vida de playboy, podemos dizer assim, né? Ele foi criado para ter uma vida de playboy. E depois ali, São Francisco viveu mais ou menos até uns 25 anos assim, sem querer saber de Deus, sem querer saber de igreja, sem querer saber de nada. Apesar daquela época, o século XII, o século ao qual São Francisco nasceu, era um século que na igreja era chamado de século era chamada a Idade da Cristandade. Entre o século X e XIII foi o auge da cristandade. E aí eu estava estudando esse tema, foi interessante, porque o professor ao qual eu estava assistindo uma aula, ele vai dizer que São Francisco ele não poderia ter nascido em outra época, porque São Francisco foi um santo para a sua época. Como muitos santos, como São Padre Pio foi para a sua época, como São Bernardo foi para a sua época, São Francisco, quem sou eu para dizer alguma coisa, mas assim, numa interpretação a grosso modo, se São Francisco nascesse em outra época, talvez ele não fosse tão reconhecido, talvez ele não tivesse a sua santidade tão reconhecida como naquela época, certo? Porque era uma época em que a igreja estava vivendo o seu maior auge da cristandade. Eram aqueles séculos ali. Grandes santos saíram dessa época. Santa Clara de Assis, Santa Catarina de Sena, que nós celebramos hoje, a padroeira da Europa. Santa Catarina de Sena também é dessa época da cristandade, né? Então, São Francisco foi um santo do seu tempo. Então, assim, São Francisco ele não enfrentou grandes problemas dentro do clero. Não existia um clero corrupto como foi o clero do século X. Não era ou como foi também o clero após o século XIII, na decadência da cristandade. A igreja vivia o seu período de ouro. Então, assim, isso corroborou para que São Francisco fosse um grande santo, certo? A igreja do seu tempo auxiliou muito para que São Francisco fosse o santo que ele foi. E aí, eu jogo também para você. Você tem sido o santo que a igreja precisa nos dias de hoje? Você tem sido o São Francisco que a igreja precisa conhecer nos dias de hoje? Será que esse São Francisco fosse do nosso tempo? Será que ele seria, não por ele, acredito que por ele teria sido realmente o grande santo que ele foi em qualquer época, mas o reconhecimento externo daquilo que foi São Francisco, o reconhecimento pelas pessoas, o reconhecimento da própria igreja, entendeu? Não me entenda, eu não estou falando mal da igreja aqui. Quem sou eu? Pelo amor de Deus, eu não estou falando mal da igreja. Mas será que a igreja de hoje reconheceria as virtudes de São Francisco como foram reconhecidas naquela época? Será que nós temos hoje São Franciscos
espalhados por aí pelo mundo, dentro das necessidades da sua época? Então, esses são os questionamentos. São Francisco viveu uma vida depravada. Por quê? Lá, os pais dele e a criação dele levou com que ele vivesse tudo isso que ele viveu. Só que num determinado momento, ali por volta dos 25, 26, 27 anos, eu digo mais ou menos porque até os estudiosos eles não dizem com certeza que foi. Não se tem nem uma certeza de que São Francisco nasceu em 1182. Pode ter sido em 1181, então assim, nada é com exatidão, com plena certeza. Mas o importante também não é cravar as datas. E simplesmente a ideia é se ligar nos fatos e aprender e ver o que a gente pode tirar desses fatos. As datas são para situar a gente, para mostrar em que momento ele viveu, qual era o contexto daquela época, mas o importante é realmente aquilo que ele viveu e aquilo que ele fez. Certo? Então São Francisco ali por volta dos seus 25, 26 ou 27 anos, ele é chamado para uma guerra. Assis entra em guerra com uma outra cidade vizinha ali, e São Francisco é convocado para essa guerra como um dos cavaleiros. Num determinado momento da guerra, São Francisco ele é ferido e ele fica enfermo. Dessa enfermidade, São Francisco de Assis ele quase morre. Ele fica completamente debilitado, a ponto de chegar a quase morrer. Nesse momento, São Francisco tem um encontro pessoal com Jesus. Nesse momento, São Francisco começa a sua caminhada de conversão e ele se encontra com nosso Senhor Jesus Cristo. Não, presta atenção, não que o Senhor nunca tenha falado com São Francisco. Talvez o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, já tenha falado com São Francisco muitas vezes na sua infância. Talvez nosso Senhor Jesus Cristo tenha falado muitas vezes com São Francisco na sua adolescência e na sua idade adulta. Só que São Francisco não tinha ouvidos para Deus. Os ouvidos dele estavam voltados para as coisas do mundo. E quantas vezes nós, eu, você que está aí assistindo também essa live, quantas vezes eu ou você, nós não damos ouvido para o que Deus está falando? Quantas vezes Deus fala conosco e nós não damos ouvido para aquilo que Deus está falando? E muitas vezes, muitos conhecidos nossos, que Deus fala, Deus chama, Deus convida. Quantas vezes Deus falou conosco e nós, mais uma vez, deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo? São Francisco viveu ali toda a sua fase de infância, adolescência e até o início da fase adulta afastado de Deus e sem querer ouvir a voz de Deus. E nesse determinado momento, no momento em que ele está ferido de morte, no momento em que ele está enfermo, São Francisco ouve a voz de Deus e por algum desígnio de Deus, ele se converte, começa a se converter naquele momento. E ele começa a ouvir a voz de Deus. E tem uma igreja ali em Assis chamada a Igreja de São Damião. É a igreja onde São Francisco tem o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Nessa igreja de São Damião, São Francisco começa a várias vezes ir a essa igreja para rezar. E era uma igreja em ruínas. Era uma igreja que estava completamente destruída, abandonada. E São Francisco vai e começa a frequentar e a rezar nessa igreja de São Damião. E como ele vê aquela igreja destruída, ele ouve a voz de Deus em suas orações, aquela frase que nós conhecemos que Deus vai dizer para São Francisco: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Então ele olha para aquela igreja, para aquele templo, vê aquele templo destruído e ele entende, ele acha que Deus está falando para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja, o templo. E Francisco começa a pegar dinheiro do pai dele, como o pai dele, como eu falei, né, era de classe média alta, considerada ali uma família de classe média alta, ele começa a pegar dinheiro com o pai dele, não com o pai, ele pega dinheiro do pai, escondido, para reformar a igreja de São Damião. E durante algum tempo ele vai, até que ele consegue reconstruir aquela igreja, só que o pai dele descobre que ele está pegando dinheiro
escondido para reconstruir a igreja. E ele leva o filho em praça pública, ele leva São Francisco em praça pública e começa a bater em São Francisco, a açoitá-la, a humilhar São Francisco em praça pública, bate, açoita, acorrenta ele e deixa ele acorrentado dentro de casa até ele conseguir pagar o dinheiro que ele tinha gasto para reconstruir aquela igreja. Num determinado momento, a mãe de São Francisco se compadece dele e vê que o filho está ali sem comer, sem dormir, acorrentado dentro do sótão da casa e resolve soltar São Francisco. Só que quando o pai descobre isso, o pai leva ele até o bispo da cidade, o bispo daquela região, e fala para o bispo, perante aquela multidão, ele pede que São Francisco devolva o dinheiro, todo o dinheiro que ele gastou na reconstrução da igreja na frente do bispo. E aí São Francisco tem uma atitude de que ele se despoja completamente e se entrega completamente a Deus. Ele pega diante daquele bispo e diante de toda a multidão, São Francisco fica nu, tira toda a sua roupa, tira tudo que ele tinha e joga nos pés do pai dele. E fala, eu não quero mais isso. Pode ficar com tudo para você. A partir de hoje eu não quero mais nada. E naquele momento ele se despoja de tudo, se despoja do pai, se despoja da mãe, se despoja das suas roupas. E naquele momento São Francisco decide viver a pobreza. E o bispo reconhece em São Francisco, o bispo olha, presta atenção, eu disse que a igreja vivia naquela época uma época de cristandade. O clero era um clero muito santo, os bispos, os padres eram muito santos, as pessoas, os cristãos também eram muito santos. E as virtudes, o clero reconhecia as virtudes, o clero reconhecia também, tinha um olhar espiritual aguçado, tão aguçado, que o bispo daquela época percebeu a atitude de São Francisco e não teve apenas como uma loucura, como muitos outros achavam que era uma loucura, como o pai de São Francisco achava que era uma loucura. O bispo viu naquela atitude de São Francisco tem que hidratar a garganta aqui para não dar ruim. O bispo viu em São Francisco, na atitude de São Francisco, aquele bispo viu que era uma atitude verdadeiramente santa. E aí ele cobre com um manto São Francisco. E olha como que é engraçado, né? Como que as coisas espirituais são. Nesse exato momento que São Francisco se despoja das suas roupas e entrega para o seu pai, se despoja e fala, eu não quero mais isso, ele se assemelha ao Cristo na cruz, que foi despojado de todas as suas vestes, foi despojado de tudo aquilo que ele tinha e morreu na cruz completamente nu. São Francisco morre para o mundo naquele momento e se entrega junto com os sofrimentos de Cristo, para morrer com Cristo na cruz. E da mesma forma que Jesus Cristo foi coberto pelo manto de Nossa Senhora, quando ele é descido da cruz, Nossa Senhora cobre Jesus com o seu manto. Da mesma forma, o bispo daquela época cobriu São Francisco com o seu manto, para que São Francisco não tivesse as suas vergonhas expostas ali ao povo. Então, a partir daquele momento, São Francisco veste uma túnica, o bispo entrega para ele uma túnica, e a única coisa que São Francisco tem é aquela túnica. E ele sai para ir ao encontro dos pobres. E ele tem um momento em que São Francisco vai morar num leprosário, é um lugar de leprosos, né, claro, e ali São Francisco cuida daqueles leprosos. Era um lugar esquecido, fora da cidade, onde ninguém queria ir, e São Francisco decide ir para aquele leprosário, cuidar daqueles leprosos, e dizia que São Francisco beijava, abraçava, beijava as feridas daqueles homens, e quando São Francisco beijava a ferida daqueles homens, aqueles homens ficavam curados. Tamanha era a santidade de São Francisco de Assis. E ele ir para aquele leprosário, cuidar dos leprosos, é
é também um caso de uma coisa de conversão dele também, porque ele se recorda que na época na época da sua juventude, só de pensar que ele ia passar próximo de uma cidade que tinha um leprosário, só de pensar, de imaginar que ele teria que passar perto, ele já tapava o nariz. Enquanto ele não passasse por aquele local, ele tinha o seu nariz tapado de tanto nojo que ele tinha dos leprosos, né? E ele usa isso próprio para sua conversão. Ele vai e cuida dos leprosos naquele leprosário, certo? Em um determinado momento, São Francisco vai para Porciúncula, né? Que era uma igreja, uma outra igreja que também estava em ruínas. E aí essa igreja de Porciúncula, o significado em italiano, eu vou até ler aqui para vocês, para que eu não diga nenhuma besteira. O nome Porciúncula, em italiano, Piccola Porzione. Eu não sei falar italiano, mas eu escrevi aqui, Piccola Porzione. Significa pequena porção. Por quê? Aquela igreja, ela já havia... Na verdade, ela não começou como uma igreja. Ela era uma ermida. Ermida é um... Para quem já foi na Canção Nova, tem aquele local onde eles rezam o terço, que tem um tecido de Nossa Senhora. É como se fosse uma imagem de uma capelinha, né? Então ali é uma ermida. Porciúncula, a princípio, lá no século VI, no ano de 512, lá no século VI, lá atrás, ela tinha sido uma ermida encontrada... Na verdade, perdão, desculpa. Ela tinha sido construída no ano de 352, no século IV, por alguns eremitas que vieram de Jerusalém e construíram. Eremita podemos dizer, eremitas são aquelas pessoas que vivem isoladas em cavernas, viviam isoladas em cavernas, em desertos, como São Bento, Santo Antão, né? Então os eremitas eram pessoas que viviam isoladas, viviam em oração completa em lugares distantes. Então a Porciúncula foi construída no ano de 352 por eremitas que vieram de Jerusalém e construíram ali. Então, no ano de 512, São Bento chegou a esse lugar e viu que também ele já estava abandonado e um pouco em ruínas. Então, São Bento reconstrói a ermida, aumenta um pouco mais e transforma ela em uma capela, em uma capelinha. E por que é Porciúncula? Piccola porzione, pequena porção. É porque essa capela pertencia a uma pequena porção de beneditinos, da Ordem de São Bento. Então ela ficou por um longo tempo permanecendo ali como uma pequena porção servindo para uma pequena porção de beneditinos. Até que lá no século XII, no século XIII, São Francisco encontra essa ermida também mais uma vez abandonada, em ruínas, e ele vai se recordar daquilo que Jesus tinha dito para ele lá na igreja de São Damião: Francisco, reconstrói a minha igreja. Só que São Francisco ainda estava, mesmo convertido já, né, em processo de conversão, mesmo já sendo um santo, o entendimento dele ainda era de reconstruir as igrejas, os templos que estavam em ruínas. Mas não era muito bem isso que Cristo queria dizer. Além da reconstrução do templo, Cristo queria que a sua igreja, as pessoas, fossem cada vez mais reconstruídas, que o evangelho fosse proclamado e melhorado. Não tem como melhorar o evangelho, mas assim, aprofundado. Acho que essa seria a palavra. Deveria haver um aprofundamento na interpretação do evangelho para que a sua igreja fosse modificada, para que a sua igreja, nós, templos vivos do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem verdadeiramente se encontrar e ter uma conversão verdadeira com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São Francisco vai, mais uma vez, agora com as suas próprias mãos, com os recursos que ele conseguia, São Francisco passa a reconstruir, no ano de 1208, São Francisco começa a reconstrução da igreja de Porciúncula, a terceira igreja que São Francisco vai reconstruir. Ele havia reconstruído a igreja de São Damião, depois ele reconstruiu também em Assis uma igreja de São Pedro, e agora ele está lá na Porciúncula, numa igreja dedicada a Nossa Senhora.
Nossa Senhora dos Anjos, Santa Maria dos Anjos. E aí, basicamente, São Francisco sempre foi um devoto da Virgem Maria, um grande devoto da Virgem Maria, mas aí começa de forma muito mais eficaz o encontro e a missão de São Francisco com a Virgem Maria. Após reconstruída ali a igreja da Porciúncula, São Francisco começa a morar nessa igreja. Ele constrói uma cela, um quartinho ali, meio em anexo à igreja, e ele começa a morar sozinho nessa igreja. E ali ele reza, vai ao encontro dos pobres, né? E ele começa a viver nesse lugar, e ele vai dizer que não existe lugar melhor no mundo, não existe lugar que ele mais ame no mundo do que a Porciúncula. E a fama de São Francisco começa a se espalhar de tal forma que ela vai chegando a diversos lugares no mundo. Ele começa já a ter a sua fama de santo já em vida. Perdão. Por causa dos seus feitos, como eu falei, ele beijava leprosos, os leprosos ficavam curados, ele ia ao encontro daquelas pessoas que ninguém queria ir, dos pobres. Vai dizer a história, vai dizer alguns estudiosos, que São Francisco, a regra de São Francisco passa a ser uma regra tão dura, mas não dura de ruim, dura assim, a interpretação tão forte do evangelho, tão forte assim, da pobreza, uma pobreza extrema, de que São Francisco e os irmãos, quando eles recebiam uma doação em dinheiro, eles nem pegavam nesse dinheiro, porque eles queriam ser pobres, eles nem tocavam no dinheiro. Então, assim, se o dinheiro era para ser doado para a instituição, para a igreja, ou para ser doado para outra pessoa, eles não pegavam, eles não tocavam no dinheiro. De tanta era a vontade de pobreza, a santidade e a vontade de permanecer, né, com aquele propósito de pobreza extrema, né, de pobreza evangélica. Então, São Francisco começa a morar ali naquela igreja. Deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui, porque eu começo a falar, daqui a pouco, quando eu vou ver, o negócio já está acabando. São Francisco começa a morar naquela igreja e a sua fama se espalha pelo mundo inteiro. Então começam a vir jovens, adultos, homens e até mulheres que queriam viver aquela regra de São Francisco. Tanto que Santa Clara conhece São Francisco de Assis e ela tem um desejo tão grande de viver aquilo que São Francisco vivia, que Santa Clara também vai fundar uma congregação, que hoje nós chamamos das Irmãs Clarissas, né? Ela funda também uma ordem feminina, seguindo todas as regras daquilo que São Francisco vivia. Então São Francisco institui a ordem dos frades menores para os homens e Santa Clara institui também ali a ordem feminina. E começam a vir homens e mulheres do mundo inteiro para viver aquela radicalidade que São Francisco vivia. Né? E aí, deixa eu só beber um pouco de água aqui, porque a garganta está seca. Então, como eu falei, ali começa a missão verdadeiramente e mais profundamente a missão de São Francisco com a Virgem Maria, né, e a sua devoção à Virgem Maria. São Francisco, num determinado momento em que ele rezava na igreja da Porciúncula, no ano de 1216, São Francisco rezava e num determinado momento, numa noite dessas de 1216, ele se depara com um clarão dentro daquela igreja, dentro da igreja da Porciúncula. E no meio a esse clarão aparece para São Francisco de Assis Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria e uma legião de anjos. E ali São Francisco, Jesus pergunta para ele: Francisco, eu tenho visto as suas orações. Nesse dia, São Francisco rezava especificamente pela conversão dos pecadores. E ali, em intensa oração, devoção, ele rezando, Jesus, Nossa Senhora e os anjos aparecem para ele na igreja de Porciúncula, na capela.
E Jesus pergunta para São Francisco de Assis: Francisco, eu tenho visto o seu ardor pelas almas, eu tenho visto a sua devoção pela conversão dos pecadores, e qual é a graça que você tem a me pedir? Olha que coisa, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo aparece para São Francisco perguntando qual a graça que ele queria que Jesus fizesse por ele. Né? Tamanha era a santidade daquele homem. E quando Jesus aparece, imagina se Jesus aparecesse para você agora em carne e osso, em pessoa, dizendo: o que você quer que eu te faça, meu filho? O que queres de mim? Essa frase conhecida de Jesus fala para São Francisco: meu filho, o que queres que eu te faça? A mesma frase que Jesus vai dizer no Evangelho para os leprosos, para os doentes, para os cegos. Jesus vai dizer para São Francisco: meu filho, o que queres que eu te faça? Muitos de nós, eu tenho certeza, não julgando, não querendo impor fardo a ninguém, mas até de mim mesmo, muitos de nós pediríamos coisas a nosso Senhor Jesus Cristo, pediríamos pelos nossos familiares, pediríamos para nós, para a nossa conversão, para a conversão dos nossos pais. E aí São Francisco pede a Jesus apenas uma coisa: que todas as pessoas que adentrarem a essa igreja, a igreja da Porciúncula, todas as pessoas que entrarem a essa igreja confessadas, convertidas e arrependidas, que Jesus pudesse perdoar todos os pecados daquela pessoa, pudesse dar uma indulgência plenária, a indulgência que até o nosso irmão Vitor, seminarista, falou na segunda-feira, né? Ele explicou sobre as indulgências. E São Francisco pede todas as pessoas que entrarem nessa igreja convertidas, arrependidas dos seus pecados e confessadas, que elas possam ter o seu perdão, o perdão de todos os seus pecados e a mancha do pecado apagada. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo... Não satisfeito com isso, São Francisco vira para Nossa Senhora e pede para que Nossa Senhora rogue, interceda pelo pedido dele a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que ele não é digno de receber nenhuma graça de nosso Senhor. Ele não tem essa soberba de dizer: Senhor, já que o Senhor apareceu para mim, já que o Senhor está aqui me oferecendo uma graça para que eu possa pedir, eu vou te pedir isso e o Senhor vai cumprir. Não, ele tem a humildade de saber que mesmo pedindo a graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele recorre à Virgem Maria e pede para que a Virgem Maria interceda por ele, interceda em favor desse pedido dele pela conversão dos pecadores. E aí a Virgem Maria intercede a Jesus e Jesus concede o pedido a São Francisco. Só que quando Jesus concede o pedido a São Francisco, ele põe uma condição. Ele impõe uma condição a São Francisco: que São Francisco fosse até o Papa pedir para que a indulgência fosse, para que o Papa reconhecesse a indulgência. Agora, gente, presta atenção numa coisa. Como que a igreja é fantástica. Jesus vai dizer que sobre Pedro, Jesus vai dizer para Pedro no Evangelho: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Muitas vezes a gente ouve esse texto bíblico e a gente simplesmente ouve na missa, às vezes nem presta atenção no que está sendo falado. Quando a gente traz para esse contexto, cara, São Francisco teve um diálogo direto com Nosso Senhor Jesus Cristo, fez um pedido direto a Nossa Senhora intercedeu a Jesus Cristo. Nosso Senhor tinha o poder, vou falar para você, Nosso Senhor tem o poder. E diante de São Francisco de Assis, ele tinha o poder de perdoar os pecados, não só das pessoas que entrassem na igreja, mas os pecados de todas as pessoas, de qualquer pessoa. Mas olha que fantástico. Da mesma forma que Jesus Cristo deu o poder a Pedro, ele fala para que São Francisco vá até o sucessor de Pedro, aquele que é o chefe da igreja, e o que ele ligar na terra será ligado no céu. O que o sucessor de Pedro fizer na terra será reconhecido no céu. Jesus, naquele momento, mais uma vez, diante de um santo, diante de São Francisco de Assis,
nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, diz com essas palavras que a chave dos céus está na mão do sucessor de Pedro, para que ele ligue isso na terra. E de uma forma prática também, o Papa instituindo isso na igreja, a igreja de todo mundo saberia. Então qualquer pessoa do mundo que fosse até aquele lugar, rezasse, fizesse lá aquilo que eu vou falar daqui a pouco para vocês, receberia a indulgência plenária. O que era um Papa? Agora pensando com a nossa cabeça, tá? Eu não estou diminuindo a pessoa de São Francisco, pelo amor de Deus. Mas assim, quem era Francisco? Um homem que vivia lá em Assis, para a pessoa do Papa. Então assim, nosso Senhor Jesus Cristo dá, mais uma vez, o poder de ligar no céu aquilo que for feito na terra. Mais uma vez ele dá ao Papa esse poder. E ao mesmo tempo, nosso Senhor Jesus Cristo faz com que, através do Papa, a indulgência seja, através da bula que o Papa escrever, dando a indulgência, aquilo vai se espalhar para todas as dioceses do mundo, para que todas as pessoas do mundo soubessem que, chegando ali na porciúncula e cumprindo os requisitos da indulgência, as pessoas pudessem receber. Lembrando, gente, que a gente está na Idade Média, tá? Nós estamos no século XII. A compreensão de mundo daquele povo ainda era muito pequena. Não se sabia, 1208, não se sabia ainda da existência da América, não se sabia ainda da existência de outros continentes fora daqueles continentes ali da Europa, África, Ásia e ali as Índias, o Oriente Médio. A compreensão de mundo deles ainda era muito pequena. Mas mesmo assim, Jesus faz com que São Francisco leve até o Papa para que o Papa divulgue aquilo para o mundo inteiro. Então, São Francisco vai até o Papa. Imagina hoje, se Jesus fala para você, vai até o Papa, vai até lá o Papa Francisco e pede para que o Papa Francisco conceda a indulgência plenária dentro disso. Só que olha só, mais uma vez, presta atenção. Já era sabido em todos os lugares, inclusive no Vaticano, inclusive em outros lugares do mundo, já se sabia da fama de santidade de São Francisco. Tanto que eu falei anteriormente que as pessoas vinham do mundo inteiro para visitar e para entrar na ordem de São Francisco, porque já se sabia de toda a fama de santidade que São Francisco tinha. Então, quando São Francisco vai até o Papa para pedir a indulgência, para que o Papa conceda a indulgência da porciúncula, o Papa, em pouco tempo, apesar de achar meio inusitado, mas o Papa sabia da fama de santidade de São Francisco, então o Papa concede a indulgência plenária. Só que depois, eu vou ler aqui para vocês, depois no século... olha que legal, foi bom eu ter anotado isso aqui, ó. Quando São Francisco vai até o Papa e ele retorna, quando o Papa concede a indulgência plenária, e lá no ano 1223, quando é escrito a bula pelo Papa Honório III, ele escreve essa bula e autoriza a indulgência plenária da porciúncula, São Francisco retorna, e quando ele retorna, olha que fantástico que ele escreve. Ele fala, né, quando ele vai dizer para as pessoas que o Papa havia autorizado, quando ele vai trazer a bula de autorização do Papa para a indulgência, ele diz: quero enviar todos para o paraíso. Olha que fantástico, a mente de um santo, cara. Aí, olha o que está na cabeça de um santo. Ele pede a indulgência plenária sabendo que todas as pessoas que chegassem ali verdadeiramente confessadas e tudo mais, eles receberiam o perdão de todos os seus pecados e adentrariam o paraíso. Ou seja, ele transformou naquele templo, ele fez com que aquela igreja fosse um sinal de salvação para que todas aquelas pessoas que adentrassem ali pudessem ter a indulgência plenária e garantir o reino dos céus. Depois, mais lá para frente, no ano de 1911, agora, 1911, aqui pertinho de nós, o Papa Pio X, ele estende, um pouco antes disso, né, um outro Papa já havia estendido isso para todas as igrejas franciscanas. Então, depois de alguns anos, São Francisco já havia morrido, as ordens franciscanas já haviam crescido,
Então, um outro Papa, que eu não anotei o nome aqui, vou ficar devendo essa para vocês, mas um outro Papa institui que todas as igrejas franciscanas, no dia de Nossa Senhora dos Anjos, receberiam a mesma indulgência que fosse dada lá na igreja da Porciúncula, para que mais pessoas que não tinham condições de ir até Assis pudessem também receber a indulgência plenária. E em 1911, o Papa Pio X melhora ainda mais isso tudo. E o Papa Pio X institui que todas as igrejas em todas as dioceses do mundo, o bispo da diocese, o pároco daquelas igrejas, o pároco daquelas paróquias, pudessem instituir que uma igreja da sua paróquia, no dia 2 de agosto de todo ano, pudesse conceder a indulgência plenária da Porciúncula. Então, o Papa Pio X, ele coloca não só em Assis aquela indulgência que era dada naquela igreja, depois passou para a igreja dos franciscanos, em 1911 ela se estende para todas as dioceses do mundo. E aquilo que São Francisco queria conquistar lá na Porciúncula, em 1223, ele consegue conquistar em todas as dioceses do mundo. Minha esposa está comentando aqui, no dia do aniversário dela, no dia do aniversário da Fabiana, e aí a gente não esquece mais, né? Dia 2 de agosto é o dia da indulgência da Porciúncula. Então, o nosso tempo já está acabando, a gente tem pouco tempo aí. Eu vou abrir para pergunta também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Já podem ir fazendo as suas perguntas aí. Eu vou encerrar mais ou menos, né? Porque quando eu digo que eu vou encerrar, eu falo mais uns 40 minutos. Eu vou falar para vocês como que você faz para conseguir a indulgência plenária no dia 2 de agosto de qualquer ano, né? Daqui para frente, inclusive. Na segunda-feira, o seminarista Vitor já falou para vocês da indulgência plenária, da indulgência parcial. Então eu vou falar para vocês aqui. Minha esposa está me zoando nos comentários aí. Eu vou falar para vocês como que você faz para conseguir a indulgência plenária da Porciúncula. No dia 2 de agosto, na verdade, a igreja, liturgicamente, a igreja entende que quando você entra nas vésperas, né, que é o período ali do final da tarde até o anoitecer, é a hora das vésperas, a igreja já considera liturgicamente que ali já é um novo dia. Desculpa. Então, quando você entra nas vésperas do dia 1º de agosto, ou seja, ao anoitecer do dia 1º até o anoitecer do dia 2, a indulgência plenária ela funciona. Então, por exemplo, assim, eu vou à missa à noite, no dia 1º à noite, ou seja, o dia 1º à noite já é véspera, claro, então aquele dia já é considerado para a indulgência plenária, tá? O mesmo vale para a missa dominical, né? A gente sabe que quando você entra na véspera do sábado, a véspera do sábado já é considerado liturgia do domingo, então isso também funciona para algumas solenidades, para as solenidades, né, e também para a indulgência plenária da Porciúncula. Então vamos lá. Você precisa estar em estado de graça, ou seja, você precisa confessar, você precisa pelo menos dentro daquela semana, você precisa confessar e estar em estado de graça, participar da Santa Missa e comungar, claro, porque a gente sabe que tem pessoas que participam da Santa Missa, mas não podem comungar. Então, para você adquirir, para você conseguir lucrar, né, a indulgência plenária da Porciúncula, e como toda qualquer indulgência plenária, você precisa participar da Santa Missa e comungar. Estando em estado de graça, participa da missa, comunga, e aí você vai ter que rezar o credo, um Pai Nosso e o Glória ao Pai. Presta atenção, credo, Pai Nosso, Glória ao Pai, suplicando a Deus a graça de lucrar a indulgência, tá bom? E depois você vai rezar um Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai pelas intenções do Santo Padre. Então veja, são 2 momentos. Você vai rezar o credo, o credo, Pai Nosso e Glória ao Pai, suplicando a graça da indulgência. E depois você vai rezar Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai
pelas intenções do Santo Padre. Gente, só tem 10 minutos, eu tenho que acabar isso. Outra coisa, a indulgência plenária. Então, esses são os requisitos para se conseguir, tá, a indulgência plenária. Você vai até a igreja, participa da missa, confessado, beleza, vai rezar lá, suplicando a indulgência, e rezar pelas intenções do Santo Padre e o Papa. Só que tem uma coisa interessante nessa indulgência da porciúncula, tá? Presta atenção. A indulgência, como qualquer outra, você pode receber para benefício próprio, você pode receber a indulgência para si próprio, ou oferecer a indulgência por uma pessoa falecida. Né? No caso dos consagrados à Virgem Maria, pelo método de São Luís de Montfort, todas as indulgências que nós lucramos, nós que somos consagrados, todas as indulgências que nós lucramos, nós entregamos à Virgem Maria e é ela que vai decidir se a indulgência vai ser entregue para nós ou se a indulgência vai ser entregue para alguma outra alma mais necessitada. Né? Então, quando você não é consagrado à Virgem Maria, porque isso aqui é um voto que nós fazemos durante a consagração, isso aí depois a Cristoteca pode até fazer uma live ou lives sobre a consagração pelo método de São Luís de Montfort, mas é só para você saber que quando você recebe uma indulgência, você pode lucrá-la ou você pode oferecer essa indulgência por alguém que já morreu, por um parente ou por uma pessoa falecida. Só quando é consagrado que a indulgência vai para Nossa Senhora e ela vai decidir para quem vai. A indulgência da porciúncula tem uma coisa diferente das outras. Essa indulgência da porciúncula você pode adquirir, você pode lucrá-la mais de uma vez. Ou seja, dentro do mesmo dia, digamos, vamos lá, no dia 1º à noite, você está confessado, participa da missa, reza pedindo a indulgência, reza pelo Papa no dia 1º à noite, que já é a liturgia do dia 2. Então você lucrou a indulgência, por exemplo. Mas se você quiser, durante o dia 2, lucrar mais vezes a indulgência e oferecer para mais almas, você também pode fazer isso. Só que você vai precisar ir a outras igrejas, de outras paróquias, entrar na igreja e fazer o mesmo processo. Só não vai precisar participar da missa, porque a missa você participa uma vez, você só pode comungar uma vez, tá? Então você participa de uma missa, mas durante todo aquele dia você pode visitar outras igrejas de outras paróquias e rezar, pedindo a indulgência, rezar pelo Santo Padre e o Papa e adquirir indulgências mais de uma vez e oferecer para as almas. Então, olha só, olha que graça fantástica que São Francisco de Assis concede à sua igreja, consegue, na verdade, ele consegue através do Papa que essa indulgência da porciúncula seja distribuída para toda a igreja e chega a nós hoje, podendo em todas as dioceses, nós podemos lucrar e dar indulgência a outras almas. Então, assim, não é uma graça nossa, não é uma coisa que, olha, eu estou confessado, porque aí você já sai do estado de graça. Então, assim, humildade é necessária para receber, para lucrar qualquer indulgência. Você não precisa ter, você não pode ser soberbo, você não pode se colocar como o cara que está indo para todas as igrejas rezar e lucrar 1 milhão de indulgências. Você já perdeu a humildade, já perdeu o estado de graça. Então, assim, humildade é a coisa mais importante. Foi uma das coisas mais importantes que São Francisco viveu e mostrou durante toda a sua vida. Então, com certeza, a humildade é a maior das graças para se conseguir lucrar essa indulgência dentro de todos esses requisitos que a igreja nos pede. Para finalizar, e agora é para finalizar mesmo, veja aqui que já está acabando, eu só tenho esse pedacinho aqui, a morte de São Francisco. Então, São Francisco, nos últimos momentos, nos últimos anos da sua vida, já tendo vivido ali, como a gente sabe, São Francisco é um dos santos que tem mais devotos em toda a história da igreja, né? Deixa eu ver aqui só quanto tempo a gente tem. 4 minutos. São Francisco é um dos grandes santos lá, junto com Santa Teresinha, um dos santos mais conhecidos e que tem mais devotos em toda a igreja. Então, a sua fama de santidade já era reconhecida em vida. Nos últimos anos de sua vida, depois de ter vivido tudo aquilo, de ter feito, revolucionado
o entendimento do Evangelho, e não entendam aqui revolucionar como esse tipo de revolução que a gente entende hoje. Uma revolução que São Francisco fez na interpretação daquilo que as pessoas tinham da Sagrada Escritura, né, e da vivência daquilo que eles tinham da Sagrada Escritura. Então, nos últimos anos, ele recebe os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que na imagem que tem na minha blusa aqui não tem. Mas ele recebe, como São Padre Pio recebeu, mas São Francisco recebe os estigmas, as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo nas mãos e nos pés. Chagas essas que foram escondidas ali por ele e por alguns irmãos a pedido dele, para que isso não pudesse ser nenhum sinal de vanglória para ele. Ele recebe as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, e nos últimos momentos ali, nos últimos anos da sua vida, ele vai ficando muito enfermo. São Francisco, que viveu apenas 44 anos, então morreu jovem, certo? Nos últimos anos ali, ele recebe as chagas e ele vai ficando muito enfermo, ele fica quase cego, ele fica muito debilitado, porque ele andava muito, andava quilômetros às vezes para visitar enfermos e andava por cidades, dormia na rua, dormia com os pobres. Então ele viveu uma vida muito austera. Então, com isso, ele teve a sua vida, no final da sua vida, muito debilitada. E ali ele fica quase cego, fica bem enfermo. Nos últimos momentos de sua vida, ele viveu ali com os frades, ali na Porciúncula, né? E no anoitecer do dia 3 de outubro, São Francisco morre, de 3 de outubro de 1226, com 44 anos, 43, 44 anos, São Francisco morre lendo a Sagrada Escritura, lendo o Evangelho já lá debilitado com os seus irmãos frades, né? Ele morre lendo o Evangelho. E dizem estudiosos, que quando São Francisco morreu, diversos pássaros, pousaram sobre o teto e começaram a cantar um canto belíssimo, né, em honra a São Francisco. São Francisco, que também é conhecido como padroeiro dos animais. Em alguns momentos da sua vida, enquanto ele pregava e as pessoas não queriam ouvir a sua pregação, ele pregava para os animais, e os animais o ouviam. Né? Os animais paravam para ouvir aquilo que ele estava pregando. Tanto que a tia Fernanda, a mãe do Luanda, Nicole, quando ela foi lá na Porciúncula, ela falou que a imagem de São Francisco, ele tem a palma da mão assim, estendida, e tem um ninho de pássaros que já tiraram várias vezes, já tentaram tirar, mas todas as vezes o pássaro faz o ninho ali na mão de São Francisco, dentro da igreja da Porciúncula. E aquele ninho ali, mesmo depois que as pessoas tiram, ele nunca... os pássaros voltam e fazem de novo o ninho ali. Então, assim, ele morre aos 44 anos, no dia 3 de outubro, é enterrado no dia seguinte. 2 anos depois, em 1228, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Então, logo 2 anos depois da sua morte, ele foi canonizado. E em 1230, 4 anos depois da sua morte, foi construída uma nova basílica, a Basílica da Porciúncula, que, se você procurar na internet, você vai ver. A igreja que São Francisco reconstruiu é uma igreja pequenininha, uma capela, e sobre essa capela foi construída toda uma basílica. Então, a capela de São Francisco fica dentro da Basílica da Porciúncula, uma capelinha dentro de uma igreja enorme. Né? Foi construído 4 anos depois da morte de São Francisco, e os seus restos mortais, que estavam numa igreja de São Jorge, foram levadas para a igreja da Porciúncula. Tá bom? Meus irmãos, eu acho que é isso. Deixa eu ver só quanto tempo que a gente tem aqui. Está acabando. Falta 1 minuto. Pelo que eu vi aqui, vocês não deixaram nenhuma pergunta, né? Eu quero agradecer nesses últimos momentos, porque eu sempre acabo terminando a live sem agradecer, porque eu deixo para os últimos momentos e o tempo acaba e não dá tempo de eu agradecer.